Exatamente, sem pressão. Sou eu. Olá. Olá, Susana. Olá. Está respondido, está respondido. Próxima pergunta. Então, eu sou a Susana Gamite, tenho 24 anos, vivo em Odivelas, Lisboa. Acabei agora de completar o meu mestrado, fiz a minha licenciatura em Engenharia Informática na Faculdade de Ciências, na Universidade de Lisboa, e depois mais tarde fui para o técnico a fazer o mestrado em Engenharia Informática e de Computadores. Fiz com especialização em jogos, toda a gente aqui gosta, e animação e visualização. Completei a minha tese em especialização dentro da narrativas ramificadas e como chamar atenção às inações do jogador. Também já estagiei na área de marketing há 2 anos atrás e no ano passado estagiei em realidade aumentada. Atualmente, pronto, como disse, completei agora o meu mestrado, estou a fazer uma pequena pausa. Em tempos vivos, gosto de desenhar, gosto de jogar D&D, toco guitarra, acabei agora de entrar numa banda de cabais. Quem gosta de metal, siga em Newman Architects. E pronto, basicamente é isso que é Susana. Mas ainda assim vamos fazer. Ainda assim, há um roteiro a seguir. Há um guião. Correto. Não, é aquilo que nós gostamos são das respostas às perguntas. O que é que vi para aí? Vocês estão-me a deixar bastante hesitante. Ansiosa. Uf. Mas isso é uma pergunta de longa data, porque eu desde pequenina que tenho uma Começa relação pelo muito princípio. forte com jogos. Desde pequenina que tenho no meu quarto aqueles computadores assim, ganda caixote. Vocês estão a ver? Pronto. O meu pai sempre me incentivou a jogar, sempre aparecia tipo com jogos novos, pirateados, mas pronto. Tipo, aparecia sempre com boas coisas para experimentar. Às vezes era simuladores, mas principalmente comecei a jogar os Sims 1. Não sei se alguém aqui já jogou. Os primeiros Sims, todos. Ok, eu tinha para aí uns 6 anos. Eu jogava aquilo. Eu tinha pesadelos à noite. Não interessa. O que é que tu andavas a fazer aos sinos para ter pesadelos? Já joguei. Existia uma família, que era a família Goth. Aham, Eles tinham no quintal aham, um cemitério. sim. Então imagina, a minha mentezinha de criança de 5 anos, 6 anos ou whatever,
a ver fantasmas à noite a matar os meus sims à toa, que eu não percebia o que é que se passava. Só mais Pois. tarde é que me apercebi que eu conseguia vender os túmulos e ganhar dinheiro. Eu fiquei tipo, aliviada. E com a carteira cheia. Yeah, eu sabia lá o que fazer com isso. Aliás, eu comecei a jogar tão cedo que eu até diria que tipo, a minha capacidade de falar inglês começou a partir de jogar jogos. Porque, pronto, um dos jogos que também me marcou bastante foi Tomb Raider. Jogava bastante. E eu não percebia o que é que era para fazer a seguir. Eu metia aqui o inglês, metia em espanhol, eu não sabia o que é que eu tinha que fazer a seguir. Mas pronto, lá me desembardava, continuava a jogar, jogava opá, de várias coisas. Depois, mais tarde, tive a minha PlayStation 3, tudo o que é que era Assassins, jogava, papava. Nothing is true. E foi só mais tarde. Everything is permitted. Só mais tarde, por volta dos meus 18 anos, é que comecei a entrar mais, interagir mais com RPGs. Skyrim, Dragon Age e eventualmente o Witcher, que é o meu jogo favorito. E pronto, foi aí um bocado que comecei a achar fascinante, tipo, jogos mais baseados em história. Pronto, lá está. Agora já de facto consegui perceber as histórias e estes jogos têm tipo em que eu é que estou a fazer a minha própria história, a tomar as decisões. Foi o que me de facto fascinou. E aquela sensação de estarmos a jogar e depois não gostamos das nossas decisões e vamos tipo horas a horas atrás do jogo só para refazer novamente. Sim. Até é um fascínio. E depois de querer saber tudo o que é que poderia ter acontecido nessa história. Eu ou jogava, ou então ia ver à internet, ver nas páginas Wiki, ou então ver vídeos do YouTube para saber tipo, todas as opções possíveis, o que é que eu podia ter feito ali para obter aquilo que eu queria, ou easter eggs, Uhum. tudo o que era isso. Pronto, e também um, uma cena, eu acho que foi no Uncharted, quando eu joguei Uncharted, quando saiu para a PlayStation 3. Fiquei tão fascinada com aquilo. Depois aquilo tinha o mais giro, foi eu acabava o jogo, eu queria jogar mais, Uhum. mas já não tinha mais que jogar. Então eu percebi que havia vídeos do making of dos jogos. Então eu papei aquilo tudo e fiquei super impressionada e fascinada. E mais tarde, quando eu estava no secundário e não sabia bem o que fazer com a minha vida, mas quando descobri que podia fazer jogos, eu fiquei, ok, bora lá. E pronto, é o que eu tenho feito até agora. Fantástico. Olha, em seguimento da próxima questão, eu acho que já dá para fazer aqui uma espécie de apanhado, que, atendendo ao teu percurso no que toca aos jogos que consomes e que tens vindo a explorar, mais do que uma grande valência da questão da história e da exploração, vem essa caracterização, essa marca, essa preferência por quereres sentir na pele o impacto das tuas decisões e sentir que elas têm impacto. Foi isso que levou à descoberta das branching narratives? Ou como é que a coisa se deu? E já agora, na tua perspectiva, nas tuas palavras, o que é que são, para os leigos, branching narratives? Eu dei-me de facto. Eu consegui perceber o que era uma branching narrative depois de já as ter jogado. Pronto, lá está o meu fascínio para começar a jogar RPGs e Skyrim, que tem muito impacto de criar a tua própria personagem. E não só, existem também jogos que não crias a tua própria personagem, mas de facto tu sentes na pele do jogador. E o que é isto das branching narratives? Isto são narrativas interativas, ao qual é apresentado ao jogador vários momentos de decisão, a qual esses momentos de decisão, o jogador quando os faz, tem impacto no decorrer da história, tem uma consequência que mais tarde é sentida. E ou seja, isto faz com que a narrativa em si crie vários ramos. O jogador toma a decisão A ou a decisão B e vai para um caminho diferente. E aí o jogador sente
sente como se fosse. É mesmo ele que está a ter a agência de mudar o mundo à sua volta. É isso que me fascinou. Hum. E continuando por essa questão, lá está, das ramificações e opções de escolha e tudo o resto. Pergunto-te o seguinte: é mais importante haver opções de escolha ou a ilusão de escolha? Inter- Mas isso vai sempre depender um bocado dos recursos que nós temos em mãos quando estamos a Uhum, criar um- este tipo de narrativa, este tipo de jogo, não é? Porque de facto criar este tipo de narrativa dá trabalho. uhum, Tu és escritor, sabes o que é que eu estou a falar. Escrever uma sim. história não é assim tão fácil como pode parecer. Nós temos que criar personagens, temos que criar diálogo, temos que criar encontros, temos que perceber porquê que aquilo está a acontecer e porquê que está a motivar o jogador. Pronto. Um, e uma empresa pode não ter os recursos para isso, ou o tempo, ou o dinheiro, ou pessoas para trabalhar nesses aspectos, certo? Um, mas eu acho que, na minha opinião, deve haver um equilíbrio entre ambos. Tem que haver um equilíbrio em que nós, para criarmos uma história impactante, tem que tanto haver as decisões importantes, como umas decisões um bocadinho mais pequeninas, ou essa tal ilusão de escolha. Um, Porque nós precisamos dos momentos de decisão importantes, obviamente, para conseguirmos criar as ramificações, para o jogador sentir que está, é o próprio a ver a história em frente, para não se sentir atraiçoado, por exemplo, como os jogos da Telltale Games faz. Não sei se vocês têm conhecimento, mas aquilo são histórias ramificadas, mas que, no entanto, os jogadores, quando tentam fazer várias decisões, chegaram à conclusão que aquilo ia dar tudo ao mesmo final. Não sei se alguém já aqui jogou o Sim, e isso lá está, levaria Ilusão da é uma Escolha. próxima. Exatamente, isso levaria a uma próxima questão que é exemplos de sucesso e de insucesso. E claramente os jogos da Telltale e muitos outros vêm-me à cabeça, por exemplo, o Until Dawn, acho que fica um bocadinho aquém das expectativas. E o famoso Silent Hill Shattered Memories, também vendo muito essa premissa de que o jogo joga-te à medida que tu jogas a ele, com base nas tuas decisões e tudo o resto, e a nível de consequências fica um bocadinho. É agridoce. É agridoce. Lá está. Nós temos que criar um equilíbrio nisso, porque os jogadores não podem sentir que estão a ser atraiçoados. Mas, no entanto, também tem que haver uma parte dos game developers em que nós não podemos estar a criar todas as opções possíveis, todas as decisões, não há recursos para conseguirmos criar isso como se fosse um jogo de D&D que nós temos milhentas mil opções são possíveis porque o jogador lhe apetece. Pronto, tem que sempre haver um consenso em que a história diverge-se, mas depois tenta-se focar um bocadinho, outra vez, para conseguirmos controlar essas coisas. Mas, no entanto, o jogador não se pode sentir que não está em controle da história. Portanto, há um bocadinho de equilíbrio entre os dois. Eu aqui pego na questão da ilusão de escolha, por causa de uma franquia também que também me diz muito e que joga muito com isso, que é o BioShock. E é que tu, durante o jogo todo, atendendo às opções de escolha que tu tens, nomeadamente do primeiro jogo, em que tu decides se salvas ou não as Little Sisters, tu sentes realmente que estás em controle. Mas não vou entrar em revelações, mas quando tu chegas à conclusão de que tu estavas a ser controlado, tu estavas a ser manipulado desde o primeiro momento, e deparas-te que também havia uma coesão entre a narrativa e as mecânicas, porque este controle sobre o qual a tua personagem e tu como jogador estavam a seguir estava interligado com as mecânicas do jogo típico que são coisas do tipo, vai do ponto A ao ponto B,
no ponto B faz isto, e do ponto B por aí adiante. E todo o jogo coloca essa questão em causa. Se tu tiveste aquela jornada toda a tomar ações conscientes e com impacto, ou se tudo não estava pré-determinado. Isso está tudo com base no storytelling, a maneira como Correto? nós fazemos com que o jogador perceba o que é que está a passar. Nesse caso, eu por acaso não joguei o BioShock, desculpa, Joga, mas é bom, é bom. eu lembro de jogar tipo, há algum tempo tipo um demo e fiquei um bocadinho assustado. É normal. É normal. Mas nesse caso, as decisões já estavam pré-definidas, certo? Uh, do ponto de Independentemente daquilo que tu faças no jogo, já vai estavam acontecer, sim. Sim, sim. Mas pronto, Essencialmente, desculpa. diz. Mas o storytelling depois eventualmente faz com que isso tenha uma razão de ser, ou para te sentires que tipo, Uhum. quer tenhas feito X ou Y, eles arranjaram uma maneira de. Sim, e é uma maneira que, modéstia à parte, a meu ver e ao ver da comunidade, é brilhante. Pronto, eu acho que o principal, quando nós fazemos um jogo, temos de ter sempre a noção, a experiência por parte do utilizador. Isto é o resultado final que nós queremos sempre. É com que o utilizador tenha a melhor experiência possível. Como às cegas, já são outras questões, certo? Se tu fazes crer ao jogador que as suas decisões têm sempre importância e desde que o jogador sinta que está a mover a história em frente, isso é o principal. Agora, obviamente que há pessoas que têm o gosto de jogar várias vezes e tomar caminhos diferentes. Uhum. E quando isso acontece e depois voltam ao mesmo, podem sentir, como eu disse, atraiçoados. Uhum. Isso depois depende do tipo de jogador, honestamente. E depende. Eu acho que a parte também de fazer, como estavas a dizer, mecânicas de jogo, podemos considerar que fazer várias histórias e vários. Deixámos-te ouvir. Ah, e Oi? agora sim. Ok, ficaram onde? Ficaram onde? Não me lembro naqueles que. Estava a dizer que fazer histórias dentro de histórias, Uhum. ramificações diferentes, é com base em si uma mecânica de jogo. Correto. Como as narrativas interativas, a ficção interativa, que o jogador simplesmente está a escolher opções diferentes e ver o que acontece. E pegando E nessa questão das. só isso. Pegando nessa questão lá está, experienciar a mesma aventura ou o mesmo jogo uma e outra vez, dirias que é possível que. Não estou a falar desse atraiçoamento, mas se calhar mais uma questão de cair na realidade, porque podemos estar a jogar um jogo em que. Vou dar-me um exemplo do Silent Hill Shattered Memories, em que eu joguei o jogo uma primeira vez, achei aquilo brilhante, e tudo o resto, mas depois joguei uma segunda e apercebi-me de que, lá está, aquele impacto que era prometido era fogo para os olhos. Sim. Atendendo a esse tipo de jogos, ou atendendo a essa mecânica das das divergências narrativas, concordarias ou não que usar e abusar do jogo acabaria por retirar o brilho daquele primeiro contato com a experiência? Isto, como eu estava a dizer, isto depende dos vários tipos de jogos. Há jogos que são feitos só para jogar uma vez e há outros jogos que são feitos para jogar várias vezes. Certo? Nesse caso, o que estás a dizer é um jogo para ser jogado uma vez e apreciado por essa única vez. E depois tem como base também o perfil de vários jogadores. Há jogadores que não têm interesse nenhum em jogar novamente. Isso agora tendo em base de preferência das pessoas. Eu pelo menos, eu gosto do facto de ter, de saber que posso fazer opções diferentes e ter coisas diferentes. Mas isso é uma preferência pessoal. Obviamente que não. Diz. Desculpa.
Sim, ok. Eu acho que aí estás a tocar mais nos vários tipos de replayability. Como estás a dizer, tipo, nós podemos jogar o jogo várias vezes, por exemplo, com classes diferentes, e a tua experiência vai ser diferente. Ah, no entanto, também existe com base em história, em que, por exemplo, posso dar o exemplo do Witcher 2, se alguém aqui jogou. A segunda parte do jogo, Yes. com base na primeira escolha que fizeste inicialmente, ou se vais com uma pessoa, ou vais com a outra, ou com o Roach, ou com o. Yarveth. Yorveth. A segunda parte do jogo é completamente diferente. São jogos diferentes. As missões são diferentes, a história é toda diferente, o mundo em que estás é completamente diferente. Um, portanto, isto nós podemos olhar com vários olhos para atingir esse fim. Por exemplo, também podemos ter finais diferentes, mas se calhar a única coisa que muda é simplesmente as decisões finais. Ou então pode ser as ramificações do início. Isto depende de muita coisa. E são formas interessantes de explorar e fazer jogos diferentes com essas coisas diferentes. E acho que não há um jogo igual ao outro. Se calhar essa é a beleza da coisa. Uhum. Já estamos aqui a falar de grandes franquias, e já que se falou de Witch, já que se falou de Elder Scrolls, já se falou de Dragon Age, e se calhar ainda se vai falar mais de Dragon Age. Bora. Permite-me que te coloque a seguinte questão. Estás familiarizada com Mass Effect? Mass Effect, que é da BioWare também. Correto. É basicamente Fallout com armas. Espera, Fallout não era BioWare? Já não lembro. Dragon Age com armas, se Não, querias Dragon dizer. Age com armas, desculpa. Sim. Eu comecei a jogar Mass Effect, mas comecei só a jogar o início, não foi muito para aí além. Qual era a pergunta? Desculpa. A primeira pergunta seria se estás familiarizada com a trilogia do Mass Effect. E depois a segunda, dependendo da tua experiência e do teu contacto, seria qual é que é a tua opinião sobre o backlash que a BioWare teve na altura quando lançou a conclusão da trilogia, que foi que acabou de ser uma finalização em que muita gente, lá está, sentiu que as decisões que levaram a cabo durante 3 jogos tiveram uma conclusão simplesmente insatisfatória. E com base nisto, o que é que tu sugerias ou qual tipo seria a tua ideia para minimizar esse tipo de questões? Porque lá Não posso falar muito sobre Mass Effect, que não joguei como deve ser. Mas se me apresentares mais ou menos os problemas, posso tentar tipo, é mesmo isto. E a BioWare, politiquice à parte, ela lida muito bem com a questão. Porque lá está, tu tiveste 3 jogos, tiveste sempre aquela premissa de que as tuas ações têm um impacto e passam de jogo para jogo. Tu sentes-te mesmo numa jornada épica pelo universo, pela galáxia. E tu, quando chegas ao terceiro jogo, tudo converge para aquele momento final. E na edição original do terceiro título, o pessoal deparou-se com um fim que se cimentava e simplesmente a 3 cores diferentes. Porque a cinematic com que o jogo acabava era praticamente a mesma e a única coisa que mudavam eram as cores. Ok. Sim, eu acho que nisso é um bocado mau porque os jogadores, nesse caso, estavam à espera de algo diferente. Correto. Aquilo que estavam acostumados nos outros jogos para trás era diferente disso. Sim, sim. Pronto, então, Completamente. Tanto que, sem ir aos mínimos dos spoilers, literalmente personagens que podem ter morrido nos jogos anteriores têm imenso impacto no facto de não aparecerem nos jogos posteriores de Mass Effect 2 ou 3. nesse caso parece-me mesmo uma falha da empresa em si e ou falhas de budget, ou se calhar lançaram demasiado cedo o que deviam, como por exemplo o Cyberpunk agora, né?
Sim. Contudo, e lá está, a BioWare redimiu-se porque mais tarde vieram lançar um update em que já contabilizavam uma cinematic final em que esmiuçavam um pouco mais o culminar das ações e já se vê algo para além de cores diferentes, de explosões de cores diferentes. Porque Mediante. eu acho que o importante, quando tens este tipo de jogos, que as tuas ações vão se acumulando e vai haver diferenças, no final do jogo há sempre uma cinemática compridazita que vai passar por todos os momentos importantes e acho que é importante veres no mundo as mudanças que tu tiveste. Sim, sim. Por exemplo, se numa vila ficou mais pobre, se ficou mais rica, se aquelas pessoas estão chateadas. Até, eu acho que nisso é importante, eu não sei qual foi o complemento disso, mas uma conclusão grande. E é passar por todos os momentos de decisões. E é para, o jogador precisa de ver as consequências das suas ações, sejam elas boas ou más. E se calhar foi isso que faltou. A única coisa que mudou foi por cores, isso é fuleiro. Ver o impacto nas pessoas sobre as suas ações é o mais importante. E o final é o que deixa mais impacto no jogo. E já que estamos aqui a falar de impacto, permite uma pergunta um pouco mais pessoal. Quais são ou os momentos num jogo que tiveram um verdadeiro impacto na tua pessoa, que basicamente têm gravadas na tua memória e nas tuas emoções, e jogos que tipo tentaram fazer isso, prometeram isso, mas falharam redondamente. Prometeram isso e falharam redondamente. E outros que prometeram e conseguiram. Eu acho que sempre que nós temos assim as expectativas em alta, somos sempre um bocadinho desiludidos. Sempre que há assim altas chagas em que as coisas estão todas a culminar para uma coisa grande e grandiosa, mas depois no final falha sempre tudo. Por exemplo, Game of Thrones no final foi uma merda. Tipo, há sempre que existem expectativas altas, há sempre alguma coisa a desiludir. Por exemplo, também o Cyberpunk, né? Toda a gente fica assim alta. Hum, não sei bem, e se calhar não sei responder isso porque acho que os jogos até agora que joguei não tinha assim grandes expectativas. Para além do, pronto, se calhar Cyberpunk, mas eu não terminei, não consigo dar esse feedback. Mas posso, se calhar, falar de momentos de decisão que me marcaram. Acho que os momentos de decisão tipo, mais impressionantes para mim são aqueles em que nós temos de decidir algo. Ficamos tipo a tentar perceber qual é aquilo que vai dar tipo o outcome que seja menor, menos mal. Ficamos, ok, se acontecer isto, se calhar é melhor, aquilo não acontece. Mas depois, quando ficamos a comparar entre as duas opções e não há existe tipo o outcome é sempre mau, de qualquer forma, e tens de estar tipo ali a decidir qual é o pior dos dois. Por exemplo, o Witcher é perfeito nisto. Não sei se vocês sabem, havia uma decisão em que nós tínhamos que ou salvar uns órfãos ou então matar uma vila inteira. Mas só que a vila também estava a contribuir para mal. Era uma confusão qualquer e basicamente eu fiquei ali horas e horas para decidir. É tipo, quem é que matavas? A tua mãe ou o teu pai? Uma merda, uma cena assim parecida. E tu ficas ali a tentar decidir. Aqueles dilemas, pronto, aqueles dilemas tens que perceber que nada iria ser melhor e tens que fazer uma decisão e ficas mesmo ali à rasca com as decisões que fazes. Eu acho que aí é que quando te põe a questionar psicologicamente, acho que são as coisas mais bem, as decisões mais bem feitas. É pá, sim. Não, diz André, diz.
Ok, Hum. certo. Detroit Become Human. Esses são bons. Como eu estava a dizer, pelo menos quando deixa o jogador a pensar moralmente o que é que. Porque é fácil nós estamos a fazer as decisões quando estamos a jogar. É uma. Ok, estamos a jogar a personagem, mas é um mundo fictício. Mas quando nos mete a pensar, de facto, se fôssemos nós, naquele momento preciso, o que é que nós faríamos? Eu acho que tem uma beleza qualquer aí em que questiona-nos moralmente. Até aonde. Pronto, o Heavy Rain, até onde é que. Tinha um slogan qualquer, até onde é que. É tão onde consegues ir por alguém que amas. Exato. Isso é profundo. Se não me engano, era um pai a tentar encontrar o filho, não era? Depois estávamos sempre a tentar perceber quem é que era o vilão, e depois no final eras tu. Ah, acho que são. Essas questões morais são sempre. Deixam o jogador a pensar, mesmo quando não está a jogar. Uhum. Eu acho que isso é um impacto que um jogo quer sempre fazer. Para além de quando está a jogar, é levar a pessoa a levar sempre a levar consigo, mesmo depois quando não está a jogar. É criar um impacto. Nós estamos a fazer jogos, queremos criar um impacto no jogador, fazemos uma boa experiência e ser memorável. Eu acho que essas questões são as questões mais memoráveis. Pronto, esse já começa a entrar. Foi, por exemplo, é uma pergunta. Não é De rasteira, todo, de todo. é um bocadinho com insight naquilo que eu tive a explorar na minha tese de mestrado. Foi um bocado para estudar as inações do jogador. E o que é uma inação do jogador? É nada mais, nada menos do que de facto uma ação. Uma ação de não fazer nada. Certo? Nós pensamos na nossa vida real, se nós temos tipo alguma coisa para apostar ou um momento em que nós temos que fazer algo. Se nós também não fizermos nada, algo acontece, certo? E às vezes uma coisa que os jogos tradicionais fazem parece um momento de decisão e depois o boneco fica ali estático à espera que tu faças uma decisão. E isso não é vida real, certo? Eu acho que há aí algo para explorar. Não é muito. Existem também outras decisões, não é muito mais interessante ou mais acelerante quando temos uma decisão para tomar e tem tipo aquela barra em que está tipo cada vez a diminuir e tens de fazer qualquer coisa. Porque isso de facto é a vida real. E quando não fazes alguma coisa, quando tu decides não tomar uma ação, existem consequências também no mundo. E o que eu estudei também na minha tese foi, de facto, se nós dermos atenção a essas inações, qual é o impacto que tem no jogador? Foi isso. Posso apimentar a pergunta, Susana? Diz? É que eu, para além das inações, que são extremamente importantes, né, porque dão aquela visibilidade ao jogador de
mesmo eu não fazendo nada, alguma coisa vai acontecer. Quer dizer que a história não depende só de mim, e isso aí tem um impacto gigantesco. Nós, nos jogos narrativos, sabemos disso perfeitamente. Quando nós não tomamos uma ação, alguma coisa vai acontecer na história, normalmente os DMs têm isso, alguns têm isso planeado, mas um grande amigo nosso, que hoje não está aqui, Helder Araújo, fala naquela sensação de quando nós temos duas escolhas ou mais e optamos por ir uma, significa que as outras duas haviam outras histórias para contar. Ele fala isto, por exemplo, em termos de game design, ou seja, quando nós temos uma ideia e optamos por ir por um caminho para desenhar um jogo ou para criar uma história, acabamos por criar mais do que uma, simplesmente pela ação de escolher uma direção. E daí eu estar a questionar o quão importante é as não ações, não é as não ações, as opções não escolhidas pelo jogador na história. Será que elas também têm impacto? Ou deixam totalmente de fazer sentido, tendo em conta que existe uma escolha do jogador? Eu acho que de facto tem algum impacto, porque nem que seja a maneira como nós quando estamos a criar. Se nós estamos a criar 3 ou 4 histórias, se o jogador simplesmente joga uma, as outras quase como para o bicho. Ah, e foi um bocado o que eu ah, tentei estudar. Aquilo que estás a pôr aquilo que estás a perguntar é exatamente as mesmas questões que eu perguntei quando estava a fazer a minha tese, e é algo que Curiosidade a cega. nós temos que explorar mais. Eu acho que essas questões ainda estão por responder, exatamente porque um jogo tradicional não leva muito isso em conta. Agora cada vez começam a levar mais, mas eu acho que é importante explorarmos um bocadinho isso, porque nem que seja para chamar a atenção ao jogador que existem outras opções a tomar, se caso queira jogar novamente. Porque às vezes é difícil percebermos aonde é que nós podemos mudar as nossas decisões, de facto, quais são aquelas que são importantes para mudar o rumo da história. Pelo menos eu senti isso várias vezes. E eu acho que são importantes, porque se nós não fizermos algo, aquilo continua em frente e de facto há qualquer coisa que deve acontecer e deve ser transmitido ao jogador que esse algo aconteceu e deve ser transmitido ao jogador as consequências de todas as suas ações, incluindo aquelas que não tomou. Eu prometo que não vou chatear mais, Daniel e André, peço desculpa. Não, não, Bruno, faz conta, estás em casa. O quão. Está bem. Ou seja, nós estamos a falar nos jogadores, mas o como são importantes a quantidade destas escolhas para os game designers. Ou seja, tu olhas para os jogos das grandes franquias, como vocês falaram, que eu não joguei nenhum, e depois jogas para jogos mais indie e de empresas mais pequenas, e até que ponto a diferença entre estas empresas impacta na quantidade de histórias possíveis do jogo. Queres E se perceber isso é relevante. se é relevante se chama mais pessoas ou se existem mais jogadores? É isso que estás a querer levar? Ou se o facto de haver mais história dentro de um determinado jogo é porque existe mais budget, existe mais trabalho aplicado, ou se existem escolhas que realmente são aproveitadas nos indie games, por exemplo, para serem recicladas como opções mais à frente. Algo que nós nos jogos nativos fazemos, por exemplo, quando temos uma aventura, um detalhe preparado para aquela sessão e os nossos jogadores falham a primeira vez, nós tentamos uma segunda, depois tentamos uma terceira, até que aquilo acaba por acontecer. Será que isto é real nestas franquias, nestes tamanhos diferentes de empresas? E se é válido ou não? Não faço ideia. É uma pergunta aberta. O que estás agora a falar era até uma mecânica interessante de implementar. É caso o jogador. Normalmente o que acontece nestes jogos grandes é o jogador tem um quest para fazer e tem até algo acontecer, aquilo está disponível. E caso que não consiga, simplesmente deixa de estar indisponível e normalmente nada acontece. O que estás se calhar a sugerir é mais tarde voltar a falar com o jogador sobre esse quest que não concluiu e se calhar uma
alternativa a esse quest. Isso, por acaso, era interessante. Não sei se vocês estão a perceber o que eu estou a querer dizer. Ou se era o que estavas a dizer. Mas parece-me uma Eu não, mecânica interessante de explorar, mas acho que nunca ninguém fez. se eu puder, se me Força! permitirem, só que dei aqui uma chega em relação a isto. O meu tipo de jogos preferidos, enquanto desenhador de aventuras, que é uma coisa recentíssima para mim, normalmente é focado em aventuras de mistério tipo Sherlock Holmes. É pressuposto os jogadores descobrirem uma coisa qualquer. Eu andei a ler ao longo do último ano e meio uma data de artigos de pessoas que escrevem sobre roleplay, sobre mecânicas do roleplay, e para este tipo específico, isto não, se calhar não é aplicável a Dungeons and Dragons ou a outro tipo de jogos que são anti-railroading, nem a jogos daqueles muito tradicionais super railroading. Mas este específico de investigação, há muitos autores que usam uma coisa que chamam a técnica das 3 pistas. Pronto, isto são 3, podem ser 2, podem ser mais, mas a técnica das 3 pistas é a aventura tem que acabar em algum ponto em que aquilo que é pressuposto descobrir-se é descoberto ou não. E para ser descoberto, normalmente os jogadores têm que seguir um determinado caminho. E na questão da investigação, a questão fundamental que é colocada é: ok, isso é tudo muito bonito, mas se os jogadores falham uma pista, depois nunca vão conseguir avançar para o passo seguinte. E então foi aí que alguém se lembrou, não faço a mínima ideia quem, de utilizar 3 pistas. Pronto, isto é uma regra de polegar, mas pode ter alternativas, obviamente, mas a filosofia principal é há 3 maneiras, os jogadores têm 3 caminhos, digamos assim, em cada ponto, em que há sugestões que apontam, é como se houvesse 3 dedos a apontar para o mesmo sítio, e eles, se escapar um, vão acabar por encontrar o segundo ou o terceiro. Pronto, se calhar se não conseguir encontrar o terceiro não merecem estar a jogar, não sei, mas acho que isto é uma forma de, e penso que tem um bocado a ver com a temática do webinar, que é o que é a realidade das nossas escolhas e as influências no jogo, e o que é que nos pode escapar e aquilo que nós conseguimos fazer. E em relação ainda a esta questão, esta história das 3 pistas eu acho que é uma forma relativamente equilibrada de resolver um assunto que na minha cabeça era complicadíssimo. E realmente eu depois vi exemplos muito concretos. Eu li até um artigo muito, muito extenso sobre esta situação, e quando o fulano dá exemplos concretos, ele conta a história e depois diz, bom, e quando eles chegam a este ponto, há uma situação que aponta para o chefe da polícia, há outra que aponta para o principal da máfia, e outro que aponta para um teatro qualquer onde, pronto, aconteciam umas coisas. E realmente é muito interessante. Eu vou tentar fazer isso, não acredito muito que seja bem sucedido, mas vou tentar usar essa técnica, porque me parece um equilíbrio bastante interessante entre uma eterna questão que é o railroading ou não railroading, ou railroading disfarçado de não railroading. Portanto, isto depois tem muitas facetas, não é? Não sei se vocês já tinham ouvido falar, com certeza já, nesta história da regra das 3 pistas. Eu não sei se isto é utilizado só em jogos de
portanto, de investigação, digamos assim. Eu não sabia desse conceito exatamente, o nome dele, mas eu já o apliquei, pelo menos. Pois, eles chamam de Three Clues Rule. Eu acho que faz sentido, tanto, por exemplo, com os jogos de D&D, que nós queremos que os jogadores vão de A a B, como é que os jogadores nunca vão a B, temos que arranjar, se calhar, vários pontos de partida, como estavas a dizer. Se não encontram a pista ali, encontram noutro sítio. Eu acho que também há vários jogos que fazem isso de alguma forma, em que, pelo menos o Witcher faz, acho que se não encontrares um quest de uma forma, se não encontrares uma pessoa a dizer-te vai fazer. Skyrim também faz. Para darmos, sabemos que aquele quest existe, ou ouvimos falar no meio da vila, entre alguém, ou encontramos, se calhar, afixado num painel qualquer. Existem, se calhar, várias maneiras de incentivar o jogador a fazer aquele quest. Agora podemos entrar, então, se calhar, a fazer a pergunta: até que ponto é que devemos incentivar assim tanto, né? Se o jogador de facto não quiser fazer, tem que haver também consequências. Isso está aí a inação que o Bruno estava a falar. Eu, eu vim para esta tese, sim, com algum conhecimento como jogadora, mas também eu, pronto, como eu decidi criar a minha própria narrativa, aprendi bastante também, como estavas a dizer. Basicamente, a minha tese baseou-se num estudo que eu fiz, que foi criar uma narrativa e que havia duas versões. Aquilo que eu queria mesmo explorar era, sempre que há esses momentos de decisão e o jogador decide fazer uma ação, eu queria também chamar a atenção às inações. Portanto, eu fiz a mesma narrativa, mas só que havia uma versão em que eu chamava a atenção às inações. Por exemplo, se um jogador tem uma porta à direita, uma porta à esquerda, se decide ir para a porta da esquerda, acontece qualquer coisa em termos de história para chamar a atenção. Olha, aconteceu uma coisa na porta da direita, ouves alguém a gritar da porta da direita, ouves tipo a fechar a porta, ou coisa parecida. Mas depois não podes voltar atrás. Foi mais ou menos essa lógica que eu tive para saber, estudar como é que as pessoas reagiam às suas inações. Depois, a outra versão em que nada disso acontecia. Simplesmente o jogador ia para a porta da esquerda e acontecia o que é que acontecia na porta da esquerda. Tinha um dragão para lutar, por exemplo. Em geral, o que eu consegui, eu fiz um estudo, foi mais ou menos 40 pessoas para tudo, 20 pessoas para cada versão. E em geral, o que eu consegui perceber foi houve um maior afeto emocional perante aquilo que eu fiz, de chamar a atenção às inações. As pessoas sentiram uma emoção mais positiva, em geral. Acho que foi tipo a cena principal, ou seja, as pessoas sentiram uma maior alegria ou felicidade em relação ao jogo todo, ao sabendo que tinham um feedback relativamente às suas inações, que havia alguma coisa que eles podiam ter feito. Eu consegui relacionar mais ou menos isso, que as pessoas tipo, perceberam que tinham um maior impacto ou que tinham uma maior paz de espírito porque sabiam o que é que acontecia nas suas decisões, enquanto as pessoas que não jogaram com esse feedback, que não têm a noção das inações, não sentiram isso. Especialmente para pessoas que gostam de jogar este tipo de jogos, sentiram-se menos desafiadas. Ou seja, se calhar tinham uma maior noção de onde é que havia esses momentos de decisões para conseguir fazer
jogos diferentes, com decisões diferentes. Também sentiram uma maior consequência. Isto foi bastante interessante. No entanto, sentiram-se um bocadinho mais irritadas relativamente às suas inações. Mas isso tem, se calhar, uma coisa que eu podia explorar em coisas futuras. Não sei porque eu fiz isto em text-based. Não sei se as pessoas, se calhar, sentiram-se mais irritadas a ver sempre os mesmos segmentos de texto. Eu gostava de explorar isto de uma maneira de fazer um jogo 3D. Acho que era bastante interessante. Ou então também uma maneira como eu estava a gerar o feedback relativamente às suas inações. Uma coisa também bastante interessante foi para pessoas que não gostam de jogar branching narrativos, que não gostam nada disto ou que não costumam jogar, sentiram-se bastante menos aborrecidas e mais impressionadas com a versão que eu fiz, em que tinha as inações do jogador. Isso foi bastante positivo, porque serviu, respondendo mais ou menos àquela pergunta que tu meteste, Bruno, demonstra que de facto existe impacto das inações do jogador. Pelo menos serviu para mudar mais ou menos as preferências das pessoas que não gostam de jogar branching narrativos, se calhar agora já gostam mais com este modelo. Também jogaram mais vezes o jogo e jogaram mais a partir do início do jogo para mudar as suas decisões iniciais. O que não o que em comparativamente ao jogo que não tinha as inações de jogador, em que se calhar mudavam só as decisões do final, que Sim. era mais fácil. Susana, eu tenho uma curiosidade. Diz. Tu tiveste a oportunidade de definir perfis de jogadores com a tua tese? É isso mesmo que eu estou a falar. Conseguiste mesmo definir? Porque eu fiz um questionário. No início do questionário, eu perguntei quais eram mais ou menos as preferências que o jogador tinham. Se Uhum. estavam acostumados a jogar ficções interativas ou branching narrativos. Se costumavam jogar várias vezes, se não. E a partir daí consegui então criar perfis diferentes para pessoas que pronto, estão dentro do meu público-alvo, pessoas que gostam deste tipo de jogo e que jogam várias vezes e têm conhecimento e querem encontrar vários finais diferentes, e pessoas que não. E pronto, foi bastante interessante e deu-me para fazer esta pesquisa em profundo. Uhum. Tu achas que o perfil de jogador que é mais explorador, ou seja, que quando tem jogos de mundo aberto, em que todas as suas escolhas, como o mundo é aberto, podem ou não ter impacto na história, mas têm impacto na experiência dele, achas que o facto de eles sentirem que existem muitos mais caminhos para ele poder, caminhos diferentes, que ele vai ter que voltar atrás para os fazer outra vez, ou seja, basicamente a tal rejogabilidade que tu estavas a falar, achas que isso tem mais valor para esse tipo de jogadores, para os exploratórios? Que eu acho que é onde eu me enquadro mais. Para jogadores que gostam de explorar, eu acho que sim. Pronto, sendo que eu também, eu como também entro desse tipo de categoria, eu também fiz perguntas exatamente aos jogadores se gostavam de jogar novamente ou não. Yeah. E pronto, sentiram-se de facto menos desafiados a jogar a versão com as inações do jogador. Foi bastante interessante. Sim. Pois, como estás a dizer bem, a rejogabilidade podemos atingi-la de várias formas, certo? Existem várias maneiras de conseguires fazer com que alguém queira jogar novamente um jogo. Agora, por exemplo, branching narratives é uma boa forma de
temos várias maneiras de com que o jogador jogue novamente o jogo e tenha um final diferente. E foi basicamente isso que tentei me focar. Houve uma altura em que eu e a Susana tivemos uma conversa sobre isto também e a rejogabilidade. E um dos grandes elementos que contribui para isso, nomeadamente nas consolas de nova geração e tudo o resto, são os achievements e os troféus. E depois também chegamos à conclusão que o meu perfil é de colecionador e pronto, e o Platina e o Dragon Age Origins e Tens tive que várias fazer coisas. formas de jogar novamente um jogo e existem, como há pouco falaste das classes. Quando estás a fazer um jogo narrativo, tu defines a história do jogo, certo? A única diferença quando estás a fazer uma branching narrativa é que vais estar a fazer várias narrativas. Tu tens que pensar aonde é que tu vais divergir a história. Qual vai ser as decisões que vai fazer com que haja ramos diferentes, histórias diferentes. Por exemplo, a escolha da tua party. Com quem é que tu vais seguir a tua aventura? Pode mudar bastante o decorrer da história, certo? E são pontos fulcrais. Vais ter que. Quando estás a fazer uma narrativa linear, simplesmente estás a contar uma história. Tu imaginas uma história na tua cabeça, pensas nos objetivos do jogador, quais são as suas motivações, etc. A única diferença nas branching narrativas é que vais ter que ter a noção aonde é que vais divergir e como é que vais convergir. É mais ou menos isso. E aquilo que o Luís estava a falar das 3 pistas, como é que nós levamos o jogador até aquele sítio de várias formas diferentes, também é uma maneira interessante de ramificarmos a história. É basicamente pensar várias maneiras de chegarmos, se calhar, a um único goal ou goals diferentes. Engloba mais design, diria. Até porque, se calhar, isto no que toca é a ajudar lá está, a converger os jogadores para uma determinada ação ou escolha ou cenário. Se calhar na questão dos jogos de vídeo é mais fácil porque o próprio design dos níveis ajuda. Porque para todos os efeitos, na concepção do jogo, seja ele um RPG, seja ele um jogo de ação pura e dura, se o cenário for só mesmo aquilo, se o caminho a seguir for só aquele, não vai haver grande manobra para o jogador se perder. Agora, num jogo narrativo em que seja uma cidade, seja uma aldeia, seja o que quer que seja, para o mestre de jogo torna-se um pouco mais difícil, salvo seja, impedir que os jogadores decidam simplesmente saltar a cerca. Sim. Isso. Mas aí, mais uma vez, podemos arranjar, como o Luís tinha dito, podemos fazer com que por exemplo, quando estamos a contar uma história e, por exemplo, D&D, o jogador tenta sair da cerca, então pode aparecer a polícia e dizer, olha, vão para ali. Pronto. É sempre arranjar tipo um backup plan para Sim. que leve o jogador tipo, de volta outra vez ao sítio que deve ir e engloba mais storytelling. A resposta é sempre storytelling. É a melhor resposta, diga-se de passagem. Em caso de dúvida, storytelling. Exato.
Está na hora? Ou O não? chat está satisfeito? Ui. Ok. A pergunta de todas as perguntas. Ui, então. Para pós-conversa. Ok, sim, sim, sim. Isso vai ser uma conversa comprida. Muito pelo contrário. É assim, ultimamente eu só tenho focado na minha banda. Não tenho tido espaço para mais nada, mas deixa-me pensar. O que é que aconteceu? Ah, a Rosinha é muito bom, mas conteúdos que eu ando a consumir. Uma boa pergunta. Não tenho resposta, honestamente. Eu nunca pensei em não ter resposta para isto. Está o checkmate. Oh, é o X, ok. Tenho estado a vender coisas, não é? O X tem a ver. Um, Leilões. não. Leilões. No OLX. Ok, pronto. Se calhar antes disso, andei a fazer um bom estudo sobre. Para uma campanha de Ende, andei a estudar bastante os planos de existência. Isso é bastante interessante. Para onde é que as almas vão quando alguém morre? Aham. E a transição que faz nos estudos de existência. Isso foi bastante interessante. Hum. Nosso mundo, nosso plano mortal. Eu diria Toda a que gente sabe que quando uma alma morre, o André, a nossa alma vai para o Shadowfell, para as mãos da Rainha dos Corvos, que depois é encaminhado para o Oceano Astral. Toda a gente sabe. a cena que é interessante. A cena que é interessante é fazer tipo o paralelismo entre as duas coisas. E vê-se. Não tenho barbas suficiente para ir para Elheim. Não vais para lado nenhum, a tua energia começa a flutuar entre o plano, até começa Olha, vamos todos fazer yoga. Oh my God. Andex. Pronto, tens OLX, tens planos de existência. No outro dia também estive a ver o filme polaco do Witcher, aí com o Leandro, Ah, meu namorado. está bem? Como é Foi que se bastante chama? interessante. Vocês já viram? Aquilo em Não. polaco. Espera, é um filme específico do Witcher? Sim. Aquilo é. Primeiro era a série. Havia a série, Primeiro é tinhas que a tem série,
E eles Estrela. pegaram naquilo e fizeram um filme. Wiedźmin ou qualquer coisa que se chama o filme. Mas Não isso tenho a é um- certeza absoluta. Wiedźmin é tipo Widesmir, ou como é que se diz? Widesmir. É. É Witcher em polaco. Espera. Calma, calma. É fácil. Last Wish. Parece muito. O que está para a semana? O que está para a semana? Como assim tens uma Hidden Blade? Tenho uma Eden Blade. Minto. Dá-me uma. Aí o André não decorou. Outra vez. Eu acho que é o Batman. Eu gostava que ele trouxesse uma convidada, pá. Falar disso. Estou a tratar disso. Olha, Estou tão mal. Vê lá o que é que anda a sair aí. Não estou mal. Não estou mal. epá, ainda bem que o Bruno vai editar o vídeo. Estás a dizer as asneiras que foram ditas durante a sessão. Ninguém disse nada disso. Peço desculpa. Acho que Isto é tudo muito informal, Susana, não te preocupes. só me apercebi depois de dizer. Peço desculpa. Sem stress, tranquilo. É uma escolha. Assim, é genuíno, sem filtros. Embrace your choices. Obrigada eu por terem. Isso é muito. Jogos violentos. Será que os jogos violentos também vão ter bips? Não, eu acho que o Daniel deve trazer uma série de mini clipes e vídeos. Olha, Vai, muito fixe. Ok, obrigado pessoal por me Beijinhos, ouvirem. obrigado Susana. beijos doces, bom Ok, fim de obrigado, semana. Susana. Joguem muito, portem-se bem. Um abraço.